Então vamos lá, ó. Uma pílula laranja que você soltou no dia 14 de julho de 2022. O Bitcoin é muito robusto, mas para sobreviver precisa que nós sempre mantenhamos boas práticas e a principal delas é a autocustódia. Sem isso, ele Uhum, fica muito vulnerável à supressão de preço, porque haverá muito mais Bitcoin no papel do que Bitcoin de verdade. Isso é básico, mas poucas uhum, pessoas fazem. E aí eu quero complementar que uhum, assim, essa é a minha maior preocupação e embasa minhas teses mais bearish para o Bitcoin, assim, essa questão de tanto ser cooptado porque ninguém está fazendo autocustódia, quanto o fato de, sei lá, reservas fracionárias, o fato de, não sei, no fundo é tipo a falta de boas práticas no uso do Bitcoin é o que é o maior risco ao Bitcoin. Você concorda com isso? uhum. Eu concordo, eu concordo. E, assim, se tem cada um, assim, o ecossistema do Bitcoin tem uma divisão de tarefas que é super, super legal e importante, né? Os mineradores têm sua função, é, os devs têm uma função super importante de manter, de fazer a revisão do código e, assim, tem as pessoas que divulgam o que é o Bitcoin, como, assim, da forma da teoria filosófica, monetária, social por trás, como o Saifedean. E, e assim, tem os divulgadores, assim, nós que falamos nas redes sociais, se a gente tem algum papel, assim, é para alertar as pessoas do que é o Bitcoin e quais seriam essas boas práticas, né? A autocustódia, eu acho que, assim, é a principal dela. Para assim, se a gente quiser divulgar o Bitcoin, não existe Bitcoin se não for, se você não tiver um bom manejo das suas chaves privadas, né? Porque gera todo o problema que a gente viu no ouro, né? A autocustódia do Bitcoin, ela é fácil, mas ela exige um empenho, né? E uma responsabilidade pessoal. Você não pode ser preguiçoso e nem ter medo nessa hora. Então, é algo que ele tem que ser incentivado e tem que ser, se os divulgadores do Bitcoin têm algo a contribuir, alguém que não esteja fazendo, que não seja um minerador, não esteja ou revendo código como um dev, falar, olha, o Bitcoin ele tem que ser not your keys, not your coins, né? E assim, o que a gente vê, pelo menos nos números, né, que muita gente acaba comprando, acha que tem Bitcoin e deixa na exchange, né? E uma das outras pílulas que eu tenho é que se todo mundo for sacar seus Bitcoins, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, eu acho que, eu não diria que eles fazem reserva fracionada, porque existe um termo técnico de reserva fracionada em relação ao sistema financeiro, porque você vai emprestando muito. Não sei se as exchanges todas fazem isso, mas que eles vendem Bitcoin, que eles só mantêm no registro deles e não tem Bitcoin suficiente, a gente só vai ver isso quando todo mundo sacar seus Bitcoins e a liquidez nas exchanges evaporar. É só assim que você vê, sabe? É só colocando à prova. Inclusive, antigamente, eu acho que ainda existe, né, o Proof of Keys, né, o dia 3 de janeiro, que você é um dia que eu acho que tem que ser incentivado, e você sempre fazer um teste, né? Você sacar seus bitcoins, não deixar nada na exchange, ou ser um dia de mobilização mundial para todo mundo envolvido no Bitcoin sacar seus bitcoins e fazer autocustódia. E eu acho um grande, assim, eu acredito que isso, se manter essa cultura, o Bitcoin ele vai ser robusto e vai atingir o fim que ele se propõe. E, mas isso deve ser incentivado, sim, porque muita gente não entende, né, o risco e também o risco para o próprio Bitcoin, porque se você compra o Bitcoin e deixa na exchange, você aumenta a oferta do Bitcoin. Pelo contrário, ele deixa de ser escasso, né, porque você tem Bitcoins de mentira circulando, é o que aconteceu com o ouro, né, você tem muito papel de ouro circulando e pouco ouro físico. E adicionalmente a isso, então, deixa eu te perguntar, você estudou a respeito do FedMints? Porque eu só ouvi por cima, eu não me debrucei, mas várias pessoas que se debruçam
acham que isso é uma solução de escalar a custódia para muito mais pessoas que não precisam fazer a própria custódia, mas, no entanto, essa custódia está fora das exchanges. Por outro lado, Uhum, conversando com o Breno, no sessão de Hopium que eu gravei essa semana, ele falou uma coisa que eu não tinha me atentado e poucas pessoas falaram já, que é o seguinte: você tendo esse FedMint, você pode usar o FedMint mesmo para emitir mais tokens e criar uma. Beleza, o termo técnico talvez não seja reserva fracionária, mas para você diluir os bitcoins que estão lá dentro e talvez se todo mundo quisesse sacar o bitcoin do FedMint, podia acontecer a mesma coisa. E o que mantém a estabilidade do FedMint seria a confiança nas pessoas que administram a chave e os, uhum. entre aspas, bancos comunitários, ou acho que é um bom termo para usar. Ele, ele chama de guardiões, né? Que são as pessoas que vão manter as federações. Isso. Como você enxerga o FedMints como um Uhum. todo? Eu acho um projeto super interessante. Eu fui numa palestra do Obi e converso num grupo que ele tem. Inclusive, eu fui tirar algumas dúvidas com ele, que eu tinha essa, essa dúvida se todos os e-tokens que são gerados pelas Xiaomi Mints, se elas seriam 100% lastreadas ou não. Porque existem, assim, num dos artigos do Nick Szabo, ele fala que uma das soluções para fazer a escalabilidade do Bitcoin era justamente utilizar essas blind signatures do David Chaum. Então, ele já ali, bem antes até antes da Lightning Network, ele falava que seria uma forma de você fazer a escalabilidade do Bitcoin. E o Ralph Finney, e é o que é o mais citado por quem desenvolveu o FedMint, pelo Obi, ele fala sobre bancos do Bitcoin, né, que ele poderia existir e seria necessário esse serviço de custódia do Bitcoin em forma de bancos, que aí existiria uma livre concorrência dos próprios bancos emitindo esses e-tokens, que na verdade seriam formas digitais das notas bancárias, né? E então, o que vai haver? O Breno está certo, você vai ter que confiar, vai ter um certo um nível de confiança nas federações. Uma, uma, um eCash emitido por um FedMint, ele não garante que seja 100% lastreado no Bitcoin. Então, ele pode existir caches que não sejam, que tenham um lastro menor. Então, isso é um problema, mas como vai ser um sistema aberto e vão existir várias federações, ele teoricamente vai ser um sistema que vai se autocorrigir, porque as pessoas mais confiáveis ou aquelas federações mais confiáveis vão ser as que vão prosperar e se algum guardião, alguns guardiões forem não confiáveis, eles não vão prosperar, assim como existia num sistema bancário aberto, né? Então, não se garante. E assim, uma coisa que o FedMint pressupõe é que isso inicialmente seja uma atividade não lucrativa, né? Então, o guardião, ele vai ser uma pessoa conhecida e confiável na sociedade, mas ele não vê isso como inicialmente uma atividade lucrativa. Mas isso não impede, como é um protocolo de código aberto, não impede que existam federações no futuro que existe um tipo de cobrar taxas e uma atividade que gere lucro. Então, é algo assim, é um projeto que eu acho super interessante. Ele tem essas premissas de você não fazer, assim, ele fica no meio termo entre uma exchange centralizada e a autocustódia. Assim, o padrão ouro do bitcoinheiro, de quem, assim, tem um conhecimento técnico, estudou, é fazer autocustódia, é incentivar a autocustódia. Mas, realisticamente, você conhece muitas pessoas que confiam em você, e, e gostariam de deixar os bitcoins não gostaria que você tomasse conta de certa forma dos bitcoins delas. Então, o protocolo do FedMint seria algo para gerar uma, uma disseminação do Bitcoin sem que todo mundo fizesse sua autocustódia, que eu acho um projeto assim promissor. Eu vejo com bons olhos, sim.
Boa, eu também vejo com bons olhos, mas assim, é aquela história, né? Don't trust, verify. Eu quero ver acontecendo para ter opinião mais forte a respeito. É, assim, a prova do pudim é comê-lo, né? Então, eu é só vendo na prática mesmo. Eu gosto da tentativa de solução. Ele, ele lida com essa questão da confiança, né? E assim, um dos lemas do Bitcoin é Don't Trust, Verify. Mas se você olhar realisticamente, é difícil você viver sem confiar em ninguém. Porque até um cypherpunk solitário e bitcoinheiro que mora sozinho, ele vai, por exemplo, um dia precisar de alguém, vai que ele pensa na sucessão dele, ele vai ter alguém que ele confie, assim, a mulher ou um parente que vai recuperar essa chave se um dia ele morrer, a não ser que ele queira morrer e doar para a comunidade inteira. Então, existe sempre um elemento de confiança em jogo na custódia. Assim, se você faz que não seja sua própria, né? Se você faz sua autocustódia, você vai pensar, e meus filhos, e meus parentes? Vão ter algumas pessoas que você vai confiar para recuperar suas chaves privadas. E então esse não é um terceiro de confiança, eles chamam de segundo de confiança, né? Então isso daí vai, eu acho que o objetivo é gerar uma implosão e uma descentralização das exchanges, né? Não é para mudar quem faz autocustódia, é para mudar as exchanges, porque as exchanges ficaram muito centralizadas. E como roda num protocolo, você não tem uma custódia centralizada, porque alguém na exchange vai ter a chave privada daquele endereço. Essas federações, podem ser multisig, então você não tem personalidade jurídica, é uma forma muito mais antifrágil de você gerar uma custódia maior entre as pessoas. Outra questão interessante é ver qual o tamanho ótimo de uma federação, né? Quantas pessoas podem estar numa federação? É uma resposta que eles não dão muito claramente também. Qual que seriam 10 mil pessoas, 100 mil pessoas? Eu acredito que eles imaginam algo como se fosse aquele número de Dunbar que você citou na nossa última conversa. Então, seriam umas 200 pessoas que se conheçam, que a gente não conhece muito bem mais que 200 pessoas na nossa vida. Então, as teriam esse limite de pessoas que você confia mesmo, sabe? Então, não seria uma empresa, porque a própria a marca tradicional de uma corporação, ela é uma forma de você gerar uma confiança artificial. Então, eu confio na marca. Por exemplo, quando você compra uma Coca-Cola, você confia na marca que vai ter aquele sabor, ou que vai ter uma certa qualidade no produto. E assim, as marcas funcionam para as exchanges também. Por exemplo, se começa a falar a Coinbase, a Kraken, ou as Foxbit no Brasil, o Altimes, estou citando aleatoriamente, né? Você gera, as pessoas falam, olha, eu comprei com eles, eles são bons, ou eles não são bons, eles me passaram a perna. Então, por isso que uma marca, ela está sempre preocupada com a reputação dela, que é uma forma de gerar uma confiança até que não exista mais. Então, qualquer tipo de rumor contra a marca é visto com maus olhos dentro de uma corporação. Então, se as pessoas confiam em uma marca, ou numa exchange, e essa exchange tem muito incentivo, muito incentivo em vender Bitcoin que não existe, por que a gente não traz uma confiança para pessoas mais próximas? Então, um tio, um parente, um colega de trabalho, que você que ele é uma das pessoas que vai assinar uma chave privada de uma federação. Então, é uma segundo de confiança, não é uma marca, não é uma corporação, mas é um parente, um amigo, um vizinho. Muita gente eu conheço faz a custódia dos bitcoins para sua família. Por que não trazer um protocolo que ajude nessa forma de custódia? Perfeito, perfeito. Cara, deixa eu mudar de tema agora que a gente ainda tem bastante pauta aqui.